Olá, me chamo Bruno Cauã, sou bolsista PIBIC pelo CNPq e a minha apresentação é sobre a avaliação da atividade antimicrobiana de nanopartículas de ferro utilizadas para a remediação de corantes azóicos. Então, a nanotecnologia ela é a ciência que envolve o estudo de partículas extremamente pequenas. Essas partículas devem ter de 1 a 100 nanômetros de diâmetro. As nanopartículas elas podem ser obtidas por meios físicos, químicos e biológicos. E essas nanopartículas metálicas estão sendo extremamente utilizadas atualmente em processos de remediação por conta das suas propriedades. O amaranto é um corante azóico, ou seja, sintético, e ele é muito utilizado na indústria. Ele vai apresentar em sua molécula um ou mais grupos azo, assim como também pelo menos um grupo sulfonato. E é por conta dessas propriedades que ele vai apresentar alta solubilidade e resistência em água. Os meios de tratamento para descarte desse corante são caros e acabam gerando riscos secundários. O nosso objetivo principal foi sintetizar e avaliar o potencial antimicrobiano de nanopartículas de ferro que estão sendo utilizadas na remediação de corantes azóicos. Foi sintetizado três tipos diferentes de nanopartículas de ferro. A primeira, NP1, ela foi obtida por coprecipitação alcalina de cloreto de ferro 3 mais sulfato de ferro 2, 2 por 1 mol, com hidróxido de amônio 25%. A segunda nanopartícula foi sintetizada igual à primeira, com a diferença que no final ela foi revestida com um extrato de erva mate. A terceira nanopartícula, então, foi obtida pela síntese verde pela mistura 2 por 1 do extrato de erva mate 60 gramas ao litro com cloreto de ferro 3, 0,1 mol. Para avaliar a atividade antibacteriana, foi utilizada a técnica de agadifusão em disco, seguindo os seguintes passos. Primeiro, uma suspensão de cada micro-organismo teste foi preparada em solução salina, com turbidez de 0,5 na escala padrão de McFarland. Utilizando um swab estéreo, os inóculos então eles foram espalhados sobre a superfície do agar Miller-Hinton. Em sequência, discos de papel filtro impregnados com cada uma das três nanopartículas, uma solução de cloreto de ferro 3 e o extrato de erva mate, foram depositados sobre o agar. As placas então foram incubadas a 35 graus por 24 horas e o diâmetro da zona de inibição foi medido com o auxílio de um paquímetro. Cada extrato foi testado em triplicata. Aqui então estão as bactérias que foram utilizadas na avaliação da atividade antibacteriana. Quanto aos controles, para o positivo foram utilizados antibióticos e para o negativo foi utilizada uma solução salina estéril. O êxito na síntese das três nanopartículas foi comprovado pelo aparecimento da coloração preta na solução, indicando a redução dos íons de ferro. Nessa tabela podemos observar que a nanopartícula 3, que foi obtida através da síntese verde, assim como a nanopartícula 1, que foi obtida através da coprecipitação alcalina, essas duas elas obtiveram atividade antibacteriana, enquanto a nanopartícula 2, que foi obtida através de coprecipitação alcalina com revestimento de erva mate, não demonstrou nenhum tipo de atividade antibacteriana na avaliação. Vale salientar que a atividade antibacteriana foi observada frente às bactérias Staphylococcus aureus, gram-positiva, e Pseudomonas aeruginosa, que é uma gram-negativa. Sobre a atividade antibacteriana das nanopartículas, elas são capazes de formar espécies reativas de oxigênio que podem danificar as proteínas e o DNA das bactérias, elas danificam a integridade da parede celular bacteriana, diminuem a expressão de genes de resistência a antibióticos, afetam a função da enzima ATPase na cadeia respiratória, formam vacúolos e causam o rompimento da parede celular. Para concluir, então, foi possível sintetizar as três nanopartículas de ferro, e dentre essas três, apenas a NP1 e a NP3 demonstrou atividade antibacteriana. Logo, esse estudo demonstra ser possível produzir nanopartículas de ferro utilizando erva mate. E também se mostra um bom método para o estudo de biorremediações de corantes contaminantes do ambiente e potencial atividade antimicrobiana. Meus agradecimentos ficam ao CNPq e também ao Programa de Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental da Unisc.